Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje a revista é americana, mas não do tipo misto quente com ovo frito. Está no ar mais um episódio de História Revista. Game Pro 40, novembro de 1992. A revista número 1 sobre o assunto de acordo com eles mesmos. Um preview do Sonic 2 que tá vindo aí, o onipresente Street Fighter 2 num guia que dá pra arrancar as folhas, mas que você não deve fazer isso nunca, o CD do Super Nintendo mais uma vez, e tem mais um monte de coisa distribuída em mais de 200 páginas. Essa daqui não era tão infestada de propagandas como a EGM, ficou no ponto certo e quando chegar lá no final nós vamos dar uma olhada em algumas que apareceram aqui que são bem interessantes. Em alguns casos, interessante é pouco para definir. No artigo que falava do que bombava nos arcades, não pouparam elogios para esse tal Mortal Kombat que tinha aparecido. Essas imagens que estamos vendo aqui são de um VHS que mandaram para tudo que é dono de flipper para que eles considerassem a compra do jogo. Era uma prática comum que até coloquei no meu canal pessoal os que fizeram do Mortal 2 e do 3. Era meio making off, era meio infomercial. Digamos que ele era pouca coisa melhor do que essas coisas que aparecem no Polishop, que só fazem falar bem dos seus produtos. A diferença é que Mortal Kombat pelo menos tinha alguma coisa boa para falar. Aqui nós vamos ver rapidamente o do 1 para ajudar a ilustrar essa matéria que eles fizeram. Em suas palavras, a última novidade é Mortal Kombat da Midway, conhecida pelos sucessos Smash TV e Exterminador do Futuro 2. A frase mudou e está assim até hoje. Pegaram o panorama padrão de luta e subiram o nível com gráficos e sons digitalizados. Tinha uma ação cruel, personagens cativantes, movimentos únicos. Os gráficos são mestres das artes marciais reais que foram digitalizados, farão seus olhos pularem. O som vai estourar os seus tímpanos com as músicas que são metal pesado. Essa parte é discutível. Se você é fraco do coração, cuidado! Esse jogo vai colocar na tela a violência mais pesada que os arcades já viram. Tem muito sangue e em um dos movimentos, um jogador arranca a cabeça do outro. E a coluna vertebral vem junto. Isso é um clássico. Mortal Kombat já tomou os arcades como uma tempestade e já causou filas maiores do que as do Street Fighter 2. E o resto é história. Eles souberam fazer o texto e a melhor parte é que eles não mentiram realmente. Vamos ver os previews aqui. Primeiro Nintendo. Power Blade 2. Sequência de um jogo que é bem legal e que merecia mesmo seguir em frente. O outro é o Mega Man 5, que dispensa apresentação. Daí já vamos pro Mega Drive e vamos encontrar grandes nomes, só que nesse tempo eles ainda não eram grandes. O primeiro é Green Dog. É aventura e, pelo que eu vi por aí, atualmente ele é visto como um jogo ruim da sua categoria. E a única coisa boa que tem nele é que é muito fácil fazer zoação em cima. Parece que ninguém quer ver que tem aqui um jogo de plataforma no estilo clássico. Não é daqueles que são inesquecíveis, mas faz muito bem o seu trabalho. As fases são bem normais e tem coisa de achar itens, depois correr pro fim da fase. E tudo numa aura de praia, de ficar relaxado, já que o protagonista é surfista e também anda de skate, de patins. Isso até tem em algumas fases. Esse é um jogo bem legal, tem muito bom humor e que não merece ficar esquecido. Esse aqui é recomendado para todo mundo e realmente merece uma segunda chance. Isso que o pessoal tá fazendo hoje de sacanear com esse jogo e ficar falando bem de jogo ruim é uma coisa normal, mas quando cometem uma injustiça desse jeito não vale. Vamos ver outro. Também da Sega, Dolphin, que depois de 4 meses de rumores finalmente mostrou a cara. O nome dele é Echo, E-C-H-O. O que é interessante, escrito assim tem mais relação com o eco, que é o grito dele, que é um elemento da jogabilidade. E do jeito que ficou, E-C-C-O, eco, tem mais a ver com ecologia, que também tem a ver com o jogo. Só que aí ele é subtexto. O eco do grito é um negócio que fica mais presente. Ou então, isso é tudo besteira que não tem nada a ver. Vamos ver o próximo. O clássico Side Pocket, sempre bem lembrado. O nome da sinuca, muito antes do Caron. E o último aqui, Tartarugas Ninja, The Hyperstone Heist. Acho que é assim que se fala. Essa foi sua adaptação um pouco diferente do Turtles in Time lá do Super Nintendo e arcade.
Ainda é basicamente o mesmo jogo, mas as coisas foram colocadas em lugares diferentes e alguns efeitos cortados. Foi aí que procuraram compensar em outros departamentos. Continua um jogão do mesmo jeito. Aí agora vem o Super Nintendo. O primeiro jogo é Super Star Wars, animal como todo mundo já sabe. Foi visto lá no especial Star Wars, que ninguém assistiu e que o link vai aparecer lá no final do episódio. Ou então aí na descrição. Se eu esqueci um dos dois, é só avisar aí embaixo, mas o link tá aí. Espero. Depois vamos ver um RPG de ação e em dose dupla. Soul Blazer e Final Fantasy Mystic Quest. Esse daqui apareceu no especial dos spin-offs, que tem uma parte só do Final Fantasy que tem mais detalhes. E também mais tarde tem algumas palavras sobre ele também. Mais um aqui, Gun Force. Já vi por aí vídeo de gente falando que é um jogo obscuro. Olhando assim, parece até que ele é o contra numa marcha lenta, que na maior parte do tempo o jogador resolve tudo e corre mais rápido do que a tela. E isso dá a impressão de que o jogo é mais lento ainda. E isso é uma coisa muito estranha, porque se trata de uma adaptação dos arcades, e o jogo original, que nós estamos vendo aqui à direita, é muito rápido e a sua velocidade é quase a do contra. Só pode ter sido porque alguma coisa na adaptação saiu errada. Nós sabemos que o Super Nintendo tinha um processador mais lento do que o normal, mas sabemos também que dava muito bem para fazer um jogo rápido. Isso aí foi mancada dos caras. E aí chegamos ao último, que é um clássico também. Mickey Magical Quest. Clássico total. Aqui começou uma série de jogos inesquecíveis durante essa época. No começo achei difícil me acostumar com a jogabilidade, porque ainda era também costume de controlar o Mario, ficar com o Y pressionado o tempo todo para que ele corresse, e aqui não precisava fazer isso. Aí vinha a hora de pegar os blocos e os itens, que me confundia e ficava com os dedos amarrados, tipo como ele fica nos desenhos, e deu que não conseguia achar uma imagem que ilustre isso. Mas esse jogo é bom, essa é a parte que nós podemos ter certeza. A próxima coisa que tem aqui pra ver é o guia do Street Fighter 2 que dá pra destacar, mas não faça isso nunca. Ainda é referente ao primeiro jogo e é aquela história para não ficar nada esquecido e espremer e poder publicar alguma coisa para vender mais. Quanto de energia cada golpe tira, cenários, explicação dos golpes, quando é a hora certa de usá-los, combo, ficha técnica, como vencer os chefes, tem tudo mesmo. Foram 4 partes com 3 jogadores de cada vez. Mais adiante ele foi complementado com o guia oficial em 2 partes da versão Turbo. Já vinha com a versão do Mega também e a do Super Nintendo, como não poderia faltar. Esse guia foi lançado traduzido aqui no Brasil pela Super Game Power. Lembrem que eram eles que tinham os direitos de republicar a Game Pro. Só que esse guia eles fizeram numa edição só. Esse aí eu consegui comprar na época, num dia que fui saindo de uma visita ao médico de emergência. E aí nós passamos numa banca que eu sempre comprava alguma coisa. Aí anos depois eu fui lá num sebo e achei uma das 2 partes do original. Provavelmente era o Relicário, fica lá na Presidente Vargas, em Belém. Grande lugar. Se vocês forem lá no Relicário, vão perceber que tem pouca revista de videogame para vender. Isso foi porque eu comprei todas. Só deixei mesmo por lá as que ficaram repetidas. Também a R$1 cada uma. Como é que eu não ia pegar? Bom, voltando ao assunto. Agora nós estamos na metade do caminho e é hora de falar de CD. Primeiro com a rodada de notícias desse aparelho do Super Nintendo. Ele já subiu para 32 bits e contando. O dobro da capacidade atual, que será um salto nos videogames, e estará pronto em 93 mais ou menos. A sua produção em massa começa em agosto. Mesmo sendo em CD, os carregamentos serão rápidos e muita gente já assinou contrato para lançar os seus jogos. Um dos que assinou, infelizmente, foi a American Laser Games, aquela que fez sucessos tipo Mad Dog McCree e Space Pirate. E o resto da matéria, por incrível que pareça também, é todo dedicado a falar das maravilhas que essa empresa produz. E eu me recuso a acreditar que eles realmente gostaram tanto desses jogos. É sério, vendo esse entusiasmo todo no texto, dá pra entender um pouco porque foi que o pessoal insistiu tanto em lançar jogo-filme nessa época. Isso foi até o ponto de que a SEGA praticamente apoiou o Sega CD só nisso. Acabaram por descartar muito jogo bom que só ficou lançado no Japão mesmo porque eles não seguiam essa tendência.
E isso é uma coisa que nós vamos ver aqui na próxima matéria, que vai falar do Sega CD. Ela estava lá no começo da revista, mas resolvi colocar aqui nessa parte para que ficasse dentro do assunto do CD. No começo, parece até que se trata de um informe publicitário, uma propaganda disfarçada de artigo, ou matéria, ou reportagem, que vai falando passo a passo como funciona e vai até a parte de que ele custa $299, mas todas as coisas que vem dentro da caixa já dão tudo isso de graça. Vamos ver quais foram os seus jogos de lançamento aqui, os jogos do Mega CD mesmo, ou melhor, Sega CD, versão americana. Black Hole Assault, a sequência do Heavy Nova, um jogo que era muito ruim. E aqui o Batman Retorno. É o mesmo jogo de ação do Mega Drive, só que agora tem fases do Batmóvel. Tem o Night Trap, que não poderia faltar, e misturaram as coisas aqui. Thunderstorm e Soul Face. Um é o jogo filme e o outro é o de nave, mas o tema é parecido. Engraçado que eles falam que o jogo de nave aqui é a adaptação do cartucho, sendo que lançaram primeiro em CD no Japão, depois o cartucho, e agora é que veio o CD americano de novo. E nesse ponto, temos que tirar o chapéu para a Ação Games, que dessa vez deu a notícia direito. Eles foram falando na ordem que os jogos foram sendo lançados. O último aqui é o Cell Shark, que também é jogo filme, é de tiro, e pensei que fosse uma coisa séria com essa história das pessoas vivendo nos esgotos, mas aí a gente consegue pegar informação na internet, e só agora fui saber que a trama do jogo tem muito mais coisas. O cara que contrata os serviços de limpeza, que é o que nós fazemos, de vez em quando aparece nos vídeos entre as fases que são a parte de humor, que foi muito mal feita e quebra todo o clima do jogo. Ele aparece sempre falando muita besteira, comendo muitas coisas, feito um porco. Tem algumas cenas que são na praia e é um cara todo atrapalhado, aquela coisa toda. É um fim um pouco triste para a carreira de um ator que, na sua época de ouro, deu uma multa pro Bruce Willis no Duro de Matar e também teve a chance de matar o Schwarzenegger no Vingador do Futuro. Mas o cara tem que pagar as contas, né? Tá valendo. E chegamos agora ao jogo da capa, que é sempre legal quando o Sonic aparece. Aqui nesse caso é o protótipo do Sonic 2, que já contei outras vezes que consegui alugar numa locadora lá em Belém, mais ou menos por essa época, e que na outra semana eles tinham sumido com o cartucho, não falaram mais nada sobre ele. Foi lá na Mega Game, na Quintino. Voltando ao jogo. Pela foto que botaram da tela de apresentação, diria que é a mesma versão que eu aluguei nessa vez. Se der start, nós jogamos 4 fases numa sequência que foi mudada na versão final do jogo. E se fizermos o código de seleção de fase do primeiro jogo, dá para escolher também as fases incompletas, que só tinha até a metade, depois tinha um buraco, e outras que foram descartadas, fases inteiras que estavam lá feitas, eram um design, um cenário todo próprio, só que não estavam na versão final. Tem umas imagens aqui do modo para 2 jogadores que, para entrar nele, tem que fazer aquele código do truque das 1000 faces, ou modo de edição, ou modo debug, como ele é conhecido lá fora, e aí nós podemos jogar na tela dividida. Só que ainda não era um modo para 2 jogadores mesmo. Assim como no modo de 1, nós controlamos o Sonic e o Tails junto. E acontece que se o Tails tomar um dano, o Sonic vai perder as argolas e uma vida, se for o caso. Coisa que temos que falar de novo que é normal, pois se tratava de um protótipo. Quem quiser ver mais pode achar facilmente essa ROM em algum site de emulador por aí. E também das outras versões de protótipo que lançaram antes e depois. Imagino que esse seja o mais antigo protótipo que tem por aí, porque ainda usaram muita coisa que era direto do Sonic 1, mas muita coisa mesmo. Só não usaram os gráficos, mas ainda tinha muito a sensação de que era o Sonic 1 com cenários diferentes. Enfim, procure a ROM por aí e tire a sua própria conclusão. Se não for pela diversão, pelo menos pela curiosidade. Não é todo dia que a gente tem a chance de jogar uma versão incompleta de um jogo. Agora nós vamos para a seção de esportes. E começa bem com alguns jogos de hóquei no gelo. O primeiro é esse NHLPA 93 do Mega Drive. A Electronic Arts fazendo Electronic Artists. É um jogo oficial da liga e aquele papo todo. Tem também Hit the Ice. Vem dos arcades e vai para o PC Engine, Mega Drive e Game Boy. Mais tarde saiu também para o Super Nintendo. Esse que está aqui embaixo é Super Slapshot no Super Nintendo, a sua versão do Mario Lemieux do Mega Drive, que é um jogo muito bom também. E o último que tem aqui é Ice Challenge do Nintendo. Tem os gráficos da série River City Ransom.
espero que tenha ficado melhor do que o futebol dessa série, que graficamente é legal, mas o estilo de controle é o que mata. E mudando um pouco de assunto, futebol, começando com Super Gol, sequência daquele do Nintendo e já chegou em grande estilo. Vi na época todo mundo jogando, mas sempre achei que era muito básico perto do outro lançamento que é bem melhor, Super Formation Soccer. Ele tem um grande problema que parece que só tem um jeito de fazer gol aqui. Nós temos que chegar lá na intermediária, ficar alinhado com a trave e chutar bem no cantinho que o goleiro automático nunca pega. Se tu controlar no manual, até tem como salvar, mas é quase impossível isso. E o último aqui é exclusivo do Mega Drive. World Trophy Soccer também pode ser encontrado na versão internacional com seleções ou clubes japoneses. Bem legal também. Vamos continuar aqui e vamos dar uma olhada nessa rodada de lançamentos rápidos. No Nintendo, Rollerblade Racer. Corrida de patins pelo nome, só que ele se trata mesmo de desviar de obstáculos. Blaze On, shoot 'em up com uma nave que vira robô e parece interessante. No Mega Drive eles cometeram um crime. Road of Illusion. Esse jogo merecia umas 10 páginas mais ou menos. Que história é essa de lançamento rápido? Vamos ver o outro. Esse aqui também achei que eles dariam mais destaque. É o futebol americano do John Montana, no Mega Drive. Um dos primeiros jogos que veio com narração. No Game Boy tem dois. Best of the Best, aquele kickboxer que lançaram para tudo que é sistema, e Wave Race. É isso mesmo. Eu já sabia que eles tinham lançado o primeiro do Game Boy e o do Nintendo 64 foi o segundo. Só que nunca fui atrás de ver como esse jogo tinha ficado. É mesmo um achado esse aqui. E depois dessa chegamos ao final da revista, mas não ao fim do episódio. Ainda tem uma parte que... Vamos ver rapidamente as propagandas que vieram nessa edição, que gostaria que mais gente pudesse dar uma olhada. Vamos ver primeiro essa que é atrás da capa, o Axelay, aquele jogo de nave supremo do Super Nintendo. Um jogo com tantas cores que também fica muito bonito em preto e branco. Seguido da frase da EGM que diz que Axelay pode ser o melhor shooter já feito. E por muito tempo isso foi verdade. Próximo. A guerra para acabar com todas as guerras. Contra a Force do Nintendo, que chegou bem perto de ser verdade isso. A série Contra quase acabou depois que esse jogo saiu, que para começo de conversa nem era Contra mesmo. Era uma outra coisa que botaram o nome da franquia para tentar ganhar um dinheiro em cima. Passe longe dele. Esse aqui agora é World Trophy Soccer, Mega Drive. Falamos dele ainda agora. E eles não são nem um pouco discretos. Chute algumas bolas. Para um país que não gosta de futebol, é capaz que essa propaganda tenha funcionado. Mais um aqui, Steel Talons, simulador dos arcades que foi lançado para o Mega Drive. É um 3D bem do começo e segue a mesma linha do Hard Driving, que nós temos que ser justos. A versão do arcade até que funciona bem, mas a do Mega e a do Super Nintendo são dois lixões. A do Mega Drive roda, 5 frames por segundo. Vocês estão vendo aí, tentem contar quantos são. Que é difícil mesmo. Se eu não me engano, a do Mega ou a do Super Nintendo, uma das duas, tinha um modo para 2 jogadores que eu não quero nem imaginar como é que ficou esse negócio. Isso aqui é uma amostra do que acontece quando tem gente que simplesmente fala que dá para lançar o jogo desse jeito. Eles devem ter arrumado uma bela de uma dor de cabeça com o Procon lá dos Estados Unidos. O que não seria nenhuma surpresa. Esse lançamento é da Tengen, que foi uma empresa que lançou jogos para o Nintendo 8-bit sem conseguir a licença da Nintendo. E isso já deu uma outra briga numa outra época que é assunto para outro dia. Vamos ver o próximo. Imperium, do Super Nintendo. Vou pedir que olhem bem para essa capa. Nós vemos aqui esse cara que é o herói, ele está dando um soco no robô que virou 1000 pedaços na mesma hora. Vamos ver agora lá embaixo uma das imagens do jogo em movimento. Quem diria, hein? Nem jogo de ação com socador de robôs e nem a adaptação da novela da Globo. É um jogo de nave. E até que não é ruim. Isso pode até nos fazer lembrar daquele caso do velhinho que toca banjo, que por coincidência está aqui nessa edição também. Olha aqui a propaganda. Essa aqui é uma das páginas de uma sequência de propagandas da Kenko. E lá está o Phalanx sem qualquer tipo de explicação, que só fomos saber anos depois que os caras fizeram isso de propósito para chamar a atenção e despertar a curiosidade do jogador. E aí nasceu essa pérola. Vamos continuar. Falou da Kenko, não podia faltar, claro, o seu outro grande lançamento,
o supremo Top Gear. E eles avisam, tu pode ganhar uma bela de uma marca de freio. Essa também é a ideia dessa outra propaganda feita pela Accolade, só que pro Test Drive 2. Quando for jogar, pegue uma cueca de reserva. O engraçado é que nessa época os jogos de corrida pouco usavam um botão de freio. A referência à freada mesmo fica só na intenção da propaganda. Mais uma. Essa daqui é uma das que fizeram direito. Wings 2, combate aéreo do Super Nintendo. Foi muito legal isso de botar o equipamento que o piloto leva para a batalha. No jogo mesmo nós só vamos ao avião, mas é isso que vale. Sinta-se um autêntico piloto. Bote na cabeça que tu tá carregando todas essas coisas juntos para completar a imersão do jogo. Que até que já era um 3D. Era no estilo do Super Nintendo, mas também não era coisa que se via todo dia. Vamos ver agora um acessório. Turbo Touch, esse número aí. O controle que promete acabar com os calos nos dedos. A ideia aqui é que tem essa área do direcional e basta encostar o dedo que ele já vai dar o comando. Não precisa pressionar ou nada disso, basta encostar. De acordo com os reviews que tem por aí, esse controle é muito ruim. O material tem aspecto de vagabundo, e é um controle vagabundo. Os botões não prestam, e esse direcional é muito difícil de se acostumar. Pelo menos aqui, eles garantem que devolvem o dinheiro para quem não gostar do controle. E ainda digo mais, eles fizeram isso e devolveram dinheiro para muita gente. Quando eu vi a foto desse controle, eu pensei que nós apertaríamos essa área bem aqui, não só a parte de dentro. Deu que é só mesmo essa área amarela que nós vemos aqui na foto, e o resultado não ficou bom. Vamos ver o próximo. Se você pensa que Tetris era legal, veja o que fizemos. World 3. Vamos lá ver. Deu que é um lixão. Muito ruim mesmo. Não perca o seu tempo. Passe longe. Outro. Transplante de cérebro, R$ 39,99. O preço de Final Fantasy Mythic Quest. Fizeram esse jogo como uma porta de entrada para que jogadores americanos conhecessem mais do gênero RPG. E talvez se interessassem a jogar alguma outra coisa depois. Eles botaram isso na propaganda e ainda vale colocar o preço para falar que o jogo vem com seu guia de graça. Na época foi um bom negócio. O pessoal realmente pira nesses guias, vocês não têm ideia. Vamos ver mais um aqui. Um acessório. Uma bateria e uma carcaça para o Game Boy. Tem também um controle para o Super Nintendo e esses outros aqui embaixo. Uma propaganda bem normal, até que nós chegamos na parte que está o slogan. O mundo do STD, a empresa que fez esses negócios. Tudo muito bem até a hora que percebemos que STD, na língua inglesa, é como nós nos referimos em português a DST, doença sexualmente transmissível. Venha ser feliz no mundo da DST? Compre um controle, compre uma bateria pro Game Boy. Tá de sacanagem, né? Vamos ver outro aqui. Super High Impact, futebol americano do Flipper, lançado pro Mega Drive. Esse é um dos jogos mais insanos e sem noção que eu já vi. Nem o NBA Jam é tão aloprado como eles fizeram aqui. Se trata da mesma produtora. A ideia é a mesma. Para começo de conversa, o jogo só tem um botão. Tudo o que tu tem que fazer nesse jogo é um botão. Também tem sangue e também tem um John Tobias na sua produção. Os primeiros fatalities da história aconteceram aqui nesse jogo. Se agora tu ficou curioso, eu recomendo que jogue, mas não vai com fone de ouvido e também não coloca o volume muito alto. Já tá avisado. E é Luz, Câmera, Ação. Out of This World no Super Nintendo. Aventura cinematográfica. Outro aqui. Soldado Universal. Quase o pôster do filme. Só faltou falar que é uma modificação do Turrican. E muito mal feita, por sinal. E a última, que é a contracapa. Robocop 3. Um jogo que não presta. Não jogo nenhuma versão. Nunca. E agora sim, chegamos ao final desse episódio internacional. Game Pro 40. Novembro de 1992. Tem mais coisa vindo por aí, pelo menos de acordo com a teoria. Agora chegou aquela hora de dar a sua curtida, o seu comentário, a sua compartilhada e um clique lá no Patreon, que desse jeito o programa pode continuar numa boa. Fique ligado também para pegar daqui a pouco os links que foram citados durante o programa para ver as coisas que foram citadas durante o programa. Por agora, um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.